todas, aos professores, aos demais que estão aqui acompanhando a mesa e o evento. Queria primeiramente dizer que eu sinto muito grato em estar mais uma vez em companhia da professora Solange, que esteve na minha banca, considera uma amiga de vida acadêmica, o professor Cristiano, meu orientador, o Paulo, companheiro de universidade, né? Paulo terminou agora na UFPE, e a professora Elione, que eu já li textos seus, inclusive para minha dissertação, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou doutorando na UFPE também agora em História, e vamos começar os trabalhos. Vamos lá, mesa 4, intitulada Sociedade e Escravidão nos 800. É composta pelos professores Elione Silva Guimarães, que vai apresentar uma palestra chamada Economia Autônoma de Escravos nas Grandes Fazendas Cafeeiras do Sudeste. A professora Solange Rocha, que vai apresentar a palestra Paraíba, Escravista e Memórias Negras no Tempo Presente, e o professor Paulo Cadena, Encobrindo e Multiplicando os sobrinhos de Marquês de Olinda e o tráfico de escravizados para o Brasil, 1830 e 1850. A ordem está essa, os professores concordam com a ordem? Professora Elione, professora Solange e Paulo no final. Professora Elione, antes de começar, um breve histórico da professora Elione. Graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutora pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutora pela Universidade Federal Fluminense também. É pesquisadora atualmente do Arquivo Histórico de Juiz de Fora e tem pesquisas e interesses na área de História do Brasil, Império, com destaque para a História Social da Agricultura, História Social da Escravidão e História Social do Pós-Emancipação. Também premiada, autora premiada, enfim. Apresentar a professora Elione. Antes da professora Solange falar, eu faço também uma breve apresentação e do Paulo também. Com a palavra, professora Elione, agradeço mais uma vez a disponibilidade dos três e a senhora vai ter 20 minutos. Peço a todos que não sejam a professora Elione, desliguem os microfones para não dar microfonia. A câmera, de preferência, ligada só dos palestrantes. Enfim, obrigado. Qualquer pergunta, no final nós abrimos para um debate. Façam no chat, que eu anoto aqui, e no final repasso para os membros da mesa. Obrigado. Professora Elione. Gente, boa noite a todos e todas. Vou começar agradecendo, Cristiano, pelo convite, pela oportunidade de participar desse evento com vocês. Eu não tenho muita experiência nesse tipo de evento online, então eu vou falar e não vou me arriscar a nenhum tipo de apresentação que possa me deixar enrolada. A comunicação, economia autônoma de escravizados nas grandes fazendas cafeeiras do Sudeste, é, na verdade, um resumo do primeiro capítulo desse livro, que é o Terras de Preto, Usos e Ocupação da Terra por Escravos e Libertos nas grandes fazendas do Vale Paraíba Mineiro. Quando eu fiz esse texto, que é resultado da minha pesquisa de pós-doutorado, a minha preocupação era ampliar território. Eu já tinha feito uma pesquisa semelhante sobre a questão das terras de preto para Juiz de Fora. Então, eu queria estudar o município também de Mar de Espanha e tentar, na medida do possível, ampliar a compreensão sobre o tema. E vou falar rapidamente sobre a região, né? Não sei, todos assistiram ontem a palestra da Vitória Schettino, foi bem mais organizada que a minha, porque ela trouxe um mapa, mas a zona da Mata Mineira corresponde a cerca de 5% do território de Minas. E, segundo o professor Ângelo Alves Carrara, ele dividiu essa região em outras 3 sub-regiões, e essa de Juiz de Fora, comporta Juiz de Fora, Mar de Espanha, é uma ocupação mais antiga do que a que Vitória apresentou ontem. A de Vitória já estaria na expansão da fronteira agrícola. É uma região, então, que foi ocupada
pelo europeu a partir do final do século XVIII, com a abertura do Caminho Novo, principalmente, e que foi grande produtora de café. Então, em 1850, aproximadamente, 56, Juiz de Fora já se destacava como um dos principais produtores de café do Sudeste, né? E eu quis compreender, nessa pesquisa de mestrado, quais eram as possibilidades das pessoas em situação de cativeiro, ou os egressos do cativeiro, de terem acesso à terra e de manter essas propriedades. Então, eu vou aqui, não vou me ater ao longo da pesquisa muito a isso, não, mas só para a gente ter uma ideia, eu analisei 631 testamentos. Desses testamentos analisados, foram lidos todos os testamentos que eu consegui localizar, desde o mais antigo até o último em que eu encontrei informações a respeito de pessoas escravizadas ou de libertos. Desses, 110, ou seja, 17,4% aproximadamente, deixaram legados para seus cativos ou libertos. Esses legados, eles se constituíam em quantidades de dinheiro ou em apólices, em herdeiros dos bens, sucessores da terças, porção de terras ou pequenas esmolas, como uma quantidade pequena de dinheiros, animais ou instrumentos de trabalho. Ao todo, foram contemplados 191 pessoas em Juiz de Fora e 165 em Mar de Espanha, totalizando 356 pessoas. Este número é aproximado, porque algumas vezes a pessoa diz assim, deixo livre e deixo a porção de terra para todos os meus cativos, mas não diz quantos eram esses cativos. Depois de encontrar os inventários, aliás, os testamentos, em que essa situação ela se configurava, eu fui analisar os inventários das pessoas que estavam deixando esses bens. Em alguns casos, pelo inventário, eu consegui perceber quantas pessoas estavam sendo, vamos dizer assim, contempladas com esses legados, e em outros não foi possível, porque eu tinha o testamento, mas não localizei o inventário. Para a pesquisa do Terras de Preto, visando esse tema central, eu procurei, através da perseguição nominativa, acompanhar todas as pessoas que receberam algum legado, tá? Porque já nos inventários, ao receber esses legados, elas começam a aparecer com um sobrenome, o que facilita a pesquisa nominativa através de fontes. No caso do Terra de Preto, eu acompanhei mais especificamente o caso dos libertos, o Casimiro Lúcio Ferreira de Carvalho, que foi um grande proprietário em Mar de Espanha. Mas para chegar nessa discussão, eu fiz esse primeiro capítulo, onde eu procurei retomar o conceito da brecha camponesa, né, que nos anos 70 e nos anos 80 foi fruto de um acalorado debate. Então, foi uma expressão que foi cunhada pelo Tadeusz Lepkowski, acho que é assim a pronúncia, e se tratando do Haiti, né, e pelo Sidney Mintz em relação às Antilhas, e que chegou no Brasil, principalmente, uma discussão que envolveu Jacob Gorender e o Ciro Flammarion Cardoso. Então, o que seria essa brecha camponesa? Seria a possibilidade dos cativos terem acesso à terra e de vender o que eles produziam nos mercados locais de troca. E, dentre essas discussões, dizia-se, não foi assim tão abrangente, ou esse autor está apresentando como mais abrangente do que foi, desse jeito não é mais brecha, desse jeito já não é mais camponesa, e aí alguns outros autores, o Slenes, por exemplo, eles propuseram que o melhor seria que se chamasse essa possibilidade de acesso a alguma forma de economia pelos cativos, de economia própria, economia doméstica, economia interna, microeconomia ou economia autônoma do escravo. Então, em que consiste isso? É um termo que abrange todas as atividades envolvidas pelos cativos para aumentar seus recursos, desde o cultivo de roças, inclusive o furto, né? Então, é o acesso a lotes de terras onde se cultivava hortas,
pomares, grãos, principalmente na região que eu estudo, milho e feijão, em que se criava pequenos animais, principalmente porcos e galinhas. Também o aluguel da força de trabalho, que era realizado nos serões da madrugada ou no tempo livre, como os domingos e feriados. Em alguns casos, os proprietários, eles cediam cafezais velhos, e o que os cativos conseguiam obter nesses cafezais, eles vendiam e ficavam com o recurso para si. E esses produtos, eles costumavam ser comercializados dentro da própria propriedade, eram comprados pelos senhores, por proprietários vizinhos ou em outros locais próximos. Para muitos, uma das discussões dessa época inicial é que essa economia seria uma estratégia senhorial para baratear os custos com alimentação, e outros diziam que, para além disso, elas deveriam ser vistas como conquistas obtidas no embate entre senhores e escravos, né? Então, Antônio de Barros, Maria da Linhares, etc. A partir dos anos 70, com o exercício de se vasculhar os arquivos e com a expansão dos cursos de pós-graduação, que também contribuiu para essa pesquisa empírica, né, mas, vamos dizer assim, para uma maior mesmo quantidade de pesquisas empíricas, veio à tona uma série de documentos comprovando essa presença dessa economia autônoma dos cativos. Então, quando eu fiz essa pesquisa que resultou nesse livro, No Terra de Preto, eu achava que essa questão ela estava ainda insuficientemente estudada pelos pesquisadores da escravidão e dos temas correlatos de forma empírica. Você via com certa frequência a menção nos diversos trabalhos a essa existência dessa economia, mas não tinha uma pesquisa, vamos dizer assim, mais de fundo. E desde que eu iniciei as minhas pesquisas, eu ouvia do professor Rômulo Andrade, que foi, assim, um grande incentivador, né, que esteve presente, me incentivando desde a especialização, mestrado, doutorado. Ele me dizia assim, vai anotando, porque isso é importante, vai anotando que a gente precisa de fazer essa discussão. Então, eu fui anotando, mas eu não conseguia encontrar, vamos dizer, uma fonte que me permitisse um estudo mais aprofundado a respeito do tema. E quando, então, eu fiz esse livro, eu resolvi retomar essa discussão e tentar alguma contribuição, acreditando que eu já tinha feito uma série de anotações que permitia, talvez, alguma coisa nesse sentido. Bom, quando eu fui preparar a apresentação, eu fiz uma busca na internet e, retomando só um pouco, quando eu escrevi meu livro, eu usei um texto do Robert Slenes, né, na senzala Uma Flor, que é de 99, publicação do livro, né, e em que ele chamava atenção para isso. Ele dizia que o tema, havia quase uma total ausência de estudos empíricos densos sobre a brecha camponesa do Brasil. Meu livro foi escrito 10 anos depois, e quando eu levantei os textos para fazer o livro, eu cheguei à mesma conclusão. 10 anos depois do livro do Slenes, a gente continuava mais ou menos na mesma situação. A gente continuava sem ter estudos densos, estudos profundos sobre o tema. Quando eu fui fazer a preparação dessa fala para hoje, eu levantei de novo, fui para a internet e procurei para ver se eu encontrava alguma coisa mais recente. Um dos textos que eu encontrei, que abordava o tema, é do Renato Marcondes, e o texto dele foi publicado em abril desse ano, e o Renato, logo na introdução, ele dizia, de novo, um tema pouco estudado, nós não temos pesquisas ainda relevantes a respeito, ele faz um artigo sobre a questão. Então, eu acho que ainda hoje esse é um tema que ainda está à espera de um aprofundamento, né? E eu entendi que o Cristiano, quando me fez o convite, ele queria que eu ressaltasse as fontes em que eu encontrei informações a respeito disso. Então, eu trouxe essa questão a partir de alguns conjuntos de fonte. Então, como eu disse, se a pesquisa não teve ainda uma dedicação, um aprofundamento, não é por falta de informação. Ela está presente em
praticamente todas as fontes com as quais a gente lida, né? E eu elenquei aqui algumas das principais, a meu ver. Os relatos dos viajantes, processos criminais, fontes notariais, principalmente as cartas de alforrias, testamentos, inventários e outros tantos processos cíveis. Eu fiz alguns destaques aqui, eu vou ler aqui na medida de que o tempo permitir. É óbvio que eu vou citar os viajantes que eu conheço, que são aqueles que tratam da minha região. Mas você vê com certa frequência essa informação nos relatos. Então, eu peguei aqui o caso de Saint-Hilaire, quando ele passou pela região entre 1818 e 19, ele relata uma conversa com um cativo que lhe informou que o seu senhor, aspas, me deixa tratar de minha roça, trabalho para mim aos domingos, planto milho, mando bis, que são amendoins, né, e com isso arranjo algum dinheiro. Agassiz, que passou por volta de 65, 66, ele anotou que ele esteve numa grande fazenda da propriedade, onde havia um pomar dos cativos. Ao comentar que era prática no Brasil desprezar os cafezais velhos, ele nota, nas plantações do senhor Lage, Mariano Procópio Ferreira Lage, todos esses caminhos velhos foram abandonados, com exceção de alguns deles, plantados com uma dupla fila de laranjeiras e que formam o pomar dos negros. Nesta mesma visita, o viajante também registrou e descreveu a rotina de trabalho no período de colheita. Quando lhes era imposta uma meta de trabalho, pagava-se uma pequena quantia pela produção excedente. Então, impunha-se uma meta, quem excedesse recebia uma fichinha que lhe daria direito depois a descontar aqui. Nos processos criminais, nos mais frequentes tipos de delitos, você se depara com informações também sobre essa economia autônoma dos cativos. A professora Hebe Matos, no livro Das Cores do Silêncio, ela notou que seria cansativo rolar todas as referências diretas nos depoimentos e sobre essas possibilidades. Em praticamente todos os processos em grandes plantéis, esse tipo de referência se faz presente, sempre analisada com naturalidade pelos informantes e pelos interrogadores. Alguns processos tratam de delitos motivados pelos desrespeitos de senhores e feitores em atender isso que os cativos passavam a conhecer como seus direitos. Então, como eu disse nos livros de notas, principalmente nas cartas de alforria, ao revelar a autocompra, indica-se a existência da economia autônoma, de existência de um pecúlio, né? Nos livros das fazendas, onde se registra o pagamento aos cativos por dias trabalhados nos momentos de folga e a compra de gêneros e pequenos animais. Na minha região, a gente ainda não encontrou um grande número desse tipo de fonte, mas nas poucas que existem, essa informação ela está presente. Nos processos cíveis, os mais diversos, informam sobre essas atividades, com destaque para os inventários, os testamentos, prestação de contas testamentárias e contas de tutela. Então, eu acredito que os testamentos, principalmente aqueles que existem menores, você vai encontrar mais essa informação, porque vão ser prestadas contas até que os órfãos se emancipem, e aí você pode encontrar, acompanhar mais, num período longo, essa informação. No caso do Casimiro Lúcio, que eu comentei com vocês no início, que eu acompanhei no Terra de Preto, eu consegui acompanhar por 20 anos, além desse caso, desse inventário, além de haver órfãos, também havia muitas dívidas, e para evitar que o patrimônio ele se perdesse, os herdeiros fizeram um acordo e o patrimônio se manteve em comum para que eles tentassem saldar essas dívidas. No caso específico do Casimiro Lúcio, só depois da abolição, quando já não havia mais os cativos, né, já não era mais um bem, se conseguiu dar um fim nesse inventário. Eu conheço outros em que também os herdeiros, mesmo sendo todos adultos, não tendo órfãos, também por uma razão de que, medo de que a dívida acabasse com o patrimônio, eles vão manter a propriedade em comum e
constante prestação de contas. Então, na minha avaliação, esses dois tipos, e pela mesma razão, a prestação de contas de tutelas, são dois tipos de fonte que permite a gente acompanhar por um período longo. Então, pensando essa fala, eu observei que eu havia comentado muito mais do que eu mesma me dava conta no Terra de Preto a respeito disso, porque eu acompanhei muita situação do conflito. Foi um inventário com muitos litígios, com muita confusão, tinha menores livres, tinham menores que foram libertados pela morte do Casimiro e que eram herdeiros, tinha muitas dívidas, foi um caso que ficou conhecido como a pedra de escândalo de Mar de Espanha. Mas, ao narrar esses conflitos em torno da questão da terra, da possibilidade de acesso, com frequência falava-se na prestação de contas, paguei pelos serões da madrugada, pelos cativos que faziam uma ronda para impedir os roubos, ou a propriedade está sendo muito saqueada, está tendo muitos roubos, e os cativos estão comercializando com comerciantes das proximidades, estão vendendo o produto desse furto, ou então se comprava produtos que os escravos estavam produzindo, e eles justificavam que é melhor que eles mesmos comprassem do que fosse vendido a terceiros, né? E aí, eu deixei aqui alguns exemplos. O doutor João Crisóstomo Leopoldino Magalhães de Muriaé, que foi a região que a Vitória falou ontem, registrou um crédito de R$800 mil a favor de Vicente, escravo de Dona Joana Francelina de Carvalho, proveniente de fornecimentos de café, mantimentos e dinheiro. Então, quer dizer, ele era cativo em uma propriedade e tinha um crédito com outro proprietário, para quem ele fornecia café, mantimento e dinheiro. Pulquéria, viúva de Hermenegildo, ambos escravos de João Antônio Portillo, em Mar de Espanha, em 1887, cobrou o espólio do falecido senhor uma dívida de R$299 mil e juros de 10% a contar de 10 de agosto de 1877, quer dizer, período de 10 anos de um crédito passado e firmado pelo falecido. O inventário de José Lopes de Pontes revela as diversas possibilidades da economia própria dos cativos, deste abastado fazendeiro. Rômulo Andrade observou que foram avaliados 1.000 pés de cafés dos negros e que o escravo Belchior era credor de seu senhor da importância de R$1,50 mil, de um vale assinado. E por aí vai, vocês vão encontrando diversas informações nas fontes. Então, como eu disse, pesquisa mais recente que eu encontrei foi esse artigo do Renato Leite, onde é intitulado As Contas dos Escravos numa Economia Agrária, clientes de uma casa comercial no interior de Santa Catarina. Foi publicado na revista Estudos Econômicos de São Paulo, volume 50, em que ele se propõe a discutir esses negócios a partir dos livros da Caixa, né, desse estabelecimento comercial e do inventário do proprietário dessa casa comercial. E eu encontrei uma dissertação, uma tese de Marcelo Alves Serdã, O Tempo que os Escravos Tinham para Si, um estudo sobre a autonomia em Itu, de 1850 a 88. Então, são os estudos que eu encontrei mais recentes. Então, eu acredito que agora ainda continua sendo recorrente as pessoas encontrarem, comentarem a respeito disso, mas que ainda não há um aprofundamento nas pesquisas. Então, vou fazer aqui as minhas considerações finais, porque o meu tempo está acabando. Então, como eu disse, acredito que os inventários em que há órfãos ou dívidas sejam os mais apropriados para os estudos do tema. Os inventários com órfãos e aqueles em que as muitas dívidas levam os herdeiros a optar pela manutenção dos bens indivisos na tentativa de quitar as dívidas sem dilapidar o patrimônio. Nos inventários em que ficaram órfãos, em geral, estão juntadas contas de tutela, e quando não estão, você pode encontrar as contas como um processo à parte. De acordo com o que se infere do texto de Marcondes, acima citado, outra fonte significativa para a pesquisa são os inventários de comerciantes, onde você pode também ter anotado essas informações. Então, eu não possuo uma pesquisa quantitativa a esse respeito, mas, como eu disse, eu trabalhei com o caso do Casimiro Lúcio, em que isso apareceu com muita frequência. Eu acho que é isso, eu vou encerrar.
Júlio. Júlio? Cortou o finalzinho, professora. Cortou? Mas é isso, Finalzinho eu do áudio eu não encerrei, acho consegui que ouvir, por isso que eu acabei ficando... o final, né? Sim, Sim. só o finzinho Mas mesmo. eu Foi a passagem da Oi? a conclusão. Uhum. Professora Solange agora, um breve histórico da professora Solange. Da Solange Rocha, professora do PGH da UFPB, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, doutora e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e graduada pela UFPB. Teve sua dissertação e sua tese premiadas. Uma das fundadoras do Bamidele, coordenadora do NEAB, foi coordenadora do NEAB UFPB. Pesquisa na área de escravidão, diáspora africana, patrimônio afro-brasileiro e ensino com ênfase na população negra. Com a palavra a professora Solange. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Júlio. Boa noite a todas as pessoas. Quero saudar a organização do primeiro colóquio de História do Brasil oitocentista, o professor Cristiano, com toda a equipe, parabenizar pelo excelente trabalho e vida longa ao colóquio, né? E enfrentando a pandemia, e parabenizar o EPB, Campus Guarabira, dizer que sempre é uma satisfação participar de atividades da UEPB, local que eu comecei minhas atividades no ensino universitário, há alguns anos atrás. Manifestar a satisfação de estar aqui com a professora Elione, pesquisadora, lá de Juiz de Fora, professor Paulo Cadena. Então, é o primeiro colóquio agregando, né, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba. Eu estou aqui em João Pessoa. E saudar as pessoas que estão aqui com a gente nessa sexta-feira à noite, né, sextou, no colóquio Brasil Oitocentista. Dizer também que é uma satisfação falar sobre a gente negra no Brasil oitocentista, especialmente a Paraíba. Como o Júlio comentou, eu tenho estudado nos últimos anos, mais de 20 anos, tenho dedicado a essa temática, desde do mestrado. E aí a minha explanação de hoje, ela está baseada no artigo que foi publicado na revista da BPN em agosto desse ano, resultado desse confinamento, desse trabalho também em parceria, que foi um artigo que eu publiquei com a autoria com o Matheus Guimarães, um historiador doutorando na UFPE. E nós fizemos ali trouxemos algumas informações sobre a Paraíba escravista, século XVIII, século XIX, trazendo temas da história social, que já tem trabalhos, né? Sabemos que o Brasil é referência nesse campo, né, da história social da escravidão. E ali nós trouxemos alguns aspectos da escravidão na capitania, na província da Paraíba, uma província, um território de pequeno porte, periférico, dentro dessa, como parte do Brasil também, que estava na periferia do capitalismo, o Brasil já surge nessa situação, né, de periférica no capitalismo, e pensar a Paraíba, né, também pensar que estava mais a periferia ali próximo de Pernambuco, né, Paulo, que foi uma capitania, uma província central, digamos assim. Então, nesse artigo, Sociabilidades Negras na Paraíba Escravistas, nós trouxemos alguns dados sobre o tráfico, pensar o tráfico Pernambuco, né, o porto de Recife, mas também no século XVIII tivemos algumas experiências de traficantes aqui na Paraíba. Outro tema que nós trouxemos foi exatamente a famílias de escravizados, né? E aí destacando a história
de uma mulher que vivia na zona da mata, no engenho, e que muito do que Elione trouxe poderá ser muito importante em futuras pesquisas, porque eu trago a história de Baldoína, uma mulher escravizada que teve 9 filhos no século XIX, e fazia parte de uma propriedade de uma família tradicional na Paraíba, o Gomes da Silveira. E, no momento da partilha, ela conseguiu comprar a carta de alforria de 2 crianças e uma outra foi liberta em testamento. E o que é muito interessante no caso dela é que ela vivia num espaço rural e eu não consigo identificar os recursos, porque, inclusive, ela compra a carta de alforria de um dos filhos por um valor acima do que foi avaliado. Foi avaliado, por exemplo, o Marcos foi avaliado em R$200 mil e ela conseguiu comprar por 300 ou 350 mil réis, isso na década de 1870. Além dela, outras mulheres, como a Camila também, de Santa Rita, que conseguiu comprar a carta de alforria. Então, a questão que eu sempre coloco é como é que essas mulheres que viviam na zona rural conseguiram esse pecúlio, que Elione traz essas várias possibilidades para a gente pesquisar, né, e aprofundar conhecimentos históricos sobre essas pessoas. Além, e é algo que também que eu tinha colocado aqui nessa minha apresentação, essas lacunas, né, nós precisamos fortalecer esse campo da história das mulheres. Por exemplo, Rayane, que está aqui nos assistindo, que está participando, ela é um tema, né, que talvez faz graduação à procura de um tema, né, pensar esse campo da história das mulheres negras, as mulheres escravizadas. Então, há muitas lacunas ainda que precisam de pesquisa. Um outro tema muito caro, muito importante na história da população negra foi o tema dos quilombos na Paraíba escravista. E nós conseguimos destacar 4 quilombos. O quilombo do Cumbe, o Mocambo do Cumbe, que ele é do século XVIII, e há indícios que ele foi formado por fugitivos do quilombo de Palmares após a sua destruição em 1695, e que se formou, então, o quilombo do Cumbe. Nós temos aqui na Paraíba, inclusive, na região de Alagoa Grande, no Agreste, uma comunidade quilombola chamada Zumbi, né? E temos outras referências também. Mas esse Mocambo do Cumbe, ele foi destruído pelas autoridades no começo do século XVIII, temos alguns estudos. Um outro quilombo também referenciado pela historiografia, que a professora Vitória Lima, uma outra pesquisadora, tem feito trabalhos, é o quilombo do Cruz do Espírito Santo, aqui na área litorânea também, que foi destruído em 1851 e que mostra essa presença dos povos indígenas. Além disso, nós vamos ter no sertão o quilombo do Livramento, que mostra, então, essa resistência dessa população negra nesse século, nos séculos XVIII e XIX. E no tempo presente, nós temos mais de 40 comunidades quilombolas na Paraíba, né? E nós precisamos avançar nas pesquisas sobre esses quilombos do passado para ter uma melhor compreensão. Tem um estudo fundamental para a gente estudar o tema da escravidão na Paraíba, que é o trabalho de Diana Galiza, e que ela dizia ali que não houve perturbação da ordem,
né? É um trabalho datado, como todos, né, da década de 70, mas o que nós vamos observar a partir do contato com as fontes, que é exatamente esses quilombos, como diz o historiador Flávio Gomes, esses quilombos históricos, e que é um tema muito importante para ser estudado, né? Com uma contranarrativa a essa opressão escravista. Além disso, nós trazemos algumas informações sobre um africano liberto com um testamento, né, que se tornou proprietário de imóveis aqui na capital, na cidade da Paraíba, o Francisco Ganga, casado com a Cosma Correia. É um documento raro, um testamento de africano aqui na Paraíba, e nós vamos identificar Ganga como uma liderança, formando uma comunidade de gente negra a partir do batismo, a partir da participação na Igreja Nossa Senhora do Rosário, da Irmandade também, e fazendo essa mediação entre pessoas negras, livres, negras escravizadas, brancos, alguns comerciantes, então, essa importância, então, desses sujeitos, né, nessa sociedade. Além disso, registrar também a presença da população negra, livre, pobre, negra, livre, e da elite, né? Inclusive o Júlio, o Luciano também publicaram um artigo tratando de um homem da elite, né? O Cardoso Vieira, Manuel Pedro Cardoso Vieira, um homem negro da elite. Mas com relação à população que nós, sobre esses negros livres intelectuais, nós temos também outras historiadoras, como a professora Súria, que tem pesquisado, que tem trazido vários homens negros aqui da Paraíba, né? E aí, pensar também que essa população negra, livre, pobre, viveu momentos de muita tensão com o fim do tráfico e com as reconfigurações das formas de exploração, né, que é exatamente o tráfico interprovincial, a reescravização de pessoas. E aí eu quero só lembrar do Ronco da Abelha, 1851-52, com essa participação dessas pessoas contra decretos do governo imperial, e 1874, quebra-quilos, que essa população negra, livre, liberta, ainda merece muitos estudos. Nós tivemos recentemente o historiador George, que defendeu um trabalho sobre essa população aqui na cidade da Paraíba, mas sem dúvida é um campo, né, ainda difícil de estudar. Eu, por exemplo, tentei trabalhar com as mulheres negras, livres e libertas. Tive muitas dificuldades. Consigo identificar nos assentos de batismo, mas destacar trajetórias não consegui ainda. Eu já estou aqui avançando, mas, assim, destacar que nos últimos anos, muitos temas têm sido descortinados, pesquisados. Além da professora Vitória, quero lembrar que a questão do tráfico interprovincial também foi pesquisado por Larissa Dourado. Luciano tem se dedicado aí pelo menos nos últimos 6 anos, 8 anos, ao abolicionismo. Josilene, que apresentou trabalho hoje sobre os soldados negros, como eu mencionei, a professora Súria, que trabalha a população negra na história da educação, e muitos outros, Eleonora, sobre areia, Pedro Nicásio, que está fazendo doutorado também sobre a população escravizada em areia. Então, nós observamos esse crescimento desses estudos,
mas ainda temos muitas lacunas. Precisamos também realizar trabalhos comparativos com outras províncias, né, tanto do norte como do sul, exatamente para perceber esse passado presente. E já caminhando para a finalização, eu quero destacar que na Universidade Federal nós temos realizado pesquisas e várias atividades de extensão no NEAB, né, Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros Indígenas. O NEAB tem 9 anos, e recentemente, 2017, 2018, nesse processo de crise política, de negacionismo, de desvalorização do nosso campo, então eu apresentei um projeto de extensão, Aulas Públicas de História, em 2017, e depois o professor Hélio Flores, ele desenvolveu em 2018, que foi exatamente uma proposta de desenvolver aulas presenciais, que saudade de aulas, de ver gente, de estar com gente, né? E ali nós eram com um público amplo, né, de extensão, para além do espaço da universidade, exatamente para discutir a história da África e diáspora africana na Paraíba. Pois, se vocês tiverem interesse, posso falar mais. E, além disso, nós tínhamos aula de campo, né, mapeando esses lugares de memória dessa diáspora africana na Paraíba, e também para refletir sobre esse patrimônio cultural afro-brasileiro na Paraíba, em especial, e João Pessoa. E ali nós tivemos oportunidade de ter como estudantes, ou melhor dizer, cursistas, estudantes de vários cursos, né, de odontologia, por exemplo, para além das humanas, professores da rede municipal, pessoas interessadas, né? Então, uma experiência muito interessante. E ali nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de visitar um templo Rosa Cruz, né, com arquitetura, com elementos XIX, e ali nós tivemos, então, uma aula falando sobre a economia, sobre a sociedade oitocentista. Também o Jacques do Pandeiro, um monumento que nós temos no centro de João Pessoa, lembrando o rei do ritmo, né, de Alagoa Grande, o grande Jackson. As sedes do movimento social negro da Paraíba, né, no Mosteiro de São Bento, que foi ali que realizavam reuniões na década de 80, década de 90 do século 20, até nos anos iniciais dos anos 2000. E também o Teatro Cilaio Ribeiro, que é uma referência da arte popular, né, e aí nós lembramos a presença da liderança João Balula. Por fim, nós andamos pelas ruas centrais de João Pessoa, que prestam homenagem a Manuel Pedro Cardoso Vieira, que nasceu em 1848 e se tornou deputado geral e morreu em 1880 no Rio, e o Eliseu Elias César, que nasceu em 1871 na Paraíba, estudou em Pernambuco, na Faculdade de Direito, viveu em Belém, o Júlio fez um belíssimo trabalho, trazendo 3 gerações da família do Eliseu César, e faleceu em 1923, no Rio de Janeiro. E também a Academia Paraibana de Letras, que nós vamos identificar, né, que além desses 2 intelectuais negros, nós também temos o Pereiro de Oliveira, e a representação feita são de sujeitos embranquecidos. Então, há um desconhecimento por parte da população desses sujeitos, e quando se coloca, também não é possível identificá-los como negros, pretos. E isso é importante, uma sociedade que precisa reconhecer a escravidão
colaborar na construção de identidades e enfrentar o seu passado escravista, né, exatamente porque nós vivemos numa sociedade de extremas desigualdades socio-raciais. Então, a história tem um papel importante na educação, né, exatamente para construir novas visões de mundo, novas práticas. É uma forma, eu entendo a educação como uma forma de enfrentar o racismo, né? Considero fundamental uma educação antirracista como uma forma de se emancipar, né? Pensar Paulo Freire aí na educação exatamente para nós termos uma outra sociedade. Então, era isso que eu queria trazer sobre a Paraíba, dizer da satisfação, agradecer e se colocar no segundo momento no debate. E obrigada, Júlio. Obrigada a todos e estou passando aí para Júlio. Obrigado, professora Solange, pela fala. A palavra agora, Paulo Cadenas. A professora terminou um pouquinho antes, ainda faltavam 5 minutinhos. Professor Paulo Cadenas agora, 20 a 25 minutos. Professor Paulo Cadenas, professor da Universidade Católica de Pernambuco, graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, membro do corpo editorial da Revista de História da Unicap e revisor da Revista Clio, da Universidade Federal de Pernambuco, membro da Comissão de Culturais da Arquidiocese de Olinda e Recife e atua nas áreas de Brasil e Império, com destaque para biografias, trajetórias políticas, redes sociais, tráfico de escravos e outras relações com a escravidão. Professor Paulo, 20 a 25 minutos, prazer, pode ficar à vontade. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco. É um prazer muito grande, né, Júlio, estar aqui com vocês. Agradeço imensamente, não é, a organização do evento, ainda mais ao professor Cristiano, que fez nominalmente, não é, o convite, mas sempre eu tenho um pouco de medo, não é, de apresentar qualquer trabalho diante de Cristiano e quando ele está também com Marcos Carvalho. Porque os dois, né, Marcos foi meu orientador e Cristiano estava na minha banca de doutorado. Então, e de mestrado também. Então, toda aquela carga emocional, ela vem junto, não é? Eu me recordo de tudo como se fosse hoje, e aí eu começo a me tremer da mesma forma quando eu olho para Cristiano. Não é? Agradeço a todos os meus amigos também que estão aqui, não é? O pessoal da Universidade Católica, o professor Marcos, né, que está aqui, a Vitória. Não é? Um agradecimento especial à minha aluna de PIBIC, não é? Brenda Olímpia, que está aqui, que também participa, não é, dessa pesquisa que eu apresento aqui hoje para vocês. Uma parte dela, Brenda participou. Não é? Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, na verdade lendo, porque falo demais, né, para não me perder, Encombrindo e Multiplicando, os sobrinhos do Marquês de Olinda e o tráfico de escravizados para o Brasil, aproximadamente entre 1830 e 1850. Para isso, eu pesquisei nos inventários do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, né? Também missivas particulares, né? Também estando no Instituto Histórico de Pernambuco, mas assim como no brasileiro, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, recibos de venda também constantes no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além de periódicos, né, vistos na hemeroteca digital. Então, em 1856, o Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, já havia trilhado longo caminho político no Império do Brasil. Deputado-geral, senador, ministro, regente. Desse último cargo ficara-lhe a indicação de vice-rei, dada por José de Alencar, o romancista e político, na Carta de Erasmo, que foi publicada em 1866, em que o romancista dizia que o Marquês de Olinda era múmia da história do Império e, ainda dizia, estreaste regente, era natural que acabasses vice-rei. Em 1056, ainda matou de raiva o Marquês de Paraná, Honório Hermético Carneiro Leão, numa disputa parlamentar. Como indicou Joaquim Manuel de Macedo, Paraná faleceu respondendo acusações do senador pernambucano. No mesmo ano de 1856, em junho, dia 11, Olinda passava a escritura de venda de partes do seu engenho Boa Vista, situado em Sirinhaém, comarca de Rio Formoso. O valor acertado para a venda foi 14 contos de réis,
e em 3 pagamentos a cada mês de maio de 1857, 1858 e 1859. No primeiro golpe de vista, as informações podem ser triviais. Um senhor de engenho vende partes suas de uma propriedade, entretanto, nem tudo é assim tão óbvio. Até 1839, o pai do Marquês de Olinda, Manuel de Araújo Lima, possuía uma parte do engenho Boa Vista, correspondente a um conto, 419.900 réis. E em 1839, a mãe do Marquês comprou uma outra parte, e em 1841, mais uma. Em 1844, quando o inventário do casal Araújo Lima, na partilha, as contas de Boa Vista ficavam para o filho ex-regente. Ainda assim, parece algo normal. Em 1838, um dos sócios do engenho Boa Vista era Antônio Marques da Costa Soares, que só se desfez da propriedade porque morreu. Ele possuía, ao menos, os engenhos Trapiche e Água Fria. Era sócio do Campina, do Boa Vista e do Guilebra, dentre outros. A descrição do engenho Trapiche, no inventário de Costa Soares, é bastante curiosa. Confinado, aí abre aspas, tá? Confinado ao norte com o engenho Anjo, ao sul com as terras do engenho Boa Vista, ao nascente com a praia, ao poente com as terras do engenho Água Fria e Palma, fecha aspas. Ou seja, o engenho Trapiche fazia fronteira com a praia. Marcos Carvalho já demonstrou muito bem. Os engenhos de praia serviam, depois de 1831, com a proibição do tráfico de escravizados ao Brasil, de portos clandestinos de desembarque de cativos. O valor dele era altíssimo, 72 contos de réis. Para comparar-se, um engenho na mesma região, Sirinhaém, de igual proprietário, sem praia, chamado Campina, custava 12 contos. A praia, como vizinha, fazia toda a diferença. Os cativos poderiam ser ali colocados, na ilegalidade, dentro das terras do senhor. Se bem observarmos na descrição, o engenho Boa Vista também tinha fronteira com a praia, já que ficava a sul do Trapiche, quando ele, ao nascente, chegava ao mar. Talvez por isso o Boa Vista tivesse tantos investidores como sócios. Ao menos em 1838, o pai de Pedro de Araújo Lima era um dos beneficiados com aquele porto junto a Costa Soares. O negócio deveria ser mesmo tão lucrativo que Costa Soares possuía o seu engenho Trapiche inteiro em uma parte do seu vizinho. Dessa forma, somos lançados aos indícios de que Manuel de Araújo Lima investia no comércio de gente. Ter um engenho à beira-mar era bastante estratégico. Antônio Marques da Costa Soares entra no rol do tráfico tendo como um dos devedores Elias Coelho Sintra. Marcos Carvalho coloca Sintra como um dos traficantes pernambucanos mais proeminentes. Era devedor um outro traficante, apontado também por Marcos Carvalho, Gabriel Antônio. Pela década de 1830, os Araújo Lima permaneceram atrelados às tramas do tráfico enquanto conseguiram e puderam. Não é nada espantoso perceber que Pedro de Araújo Lima, regente em 1837, fechasse os olhos ao comércio ilegal de escravizados. Não estava fazendo nada mais do que proteger os próprios interesses familiares. Pensamos que seja necessário, nesse momento, uma pausa. Quem escutou essa leitura meio chata até agora e já conhece a narrativa do desembarque de Sirinhaém, deve ter percebido. Alguns nomes de engenhos aparecidos aqui remetem àquela história. Ainda mais se dissermos quem comprou os engenhos Trapiche, aquele com vista para o mar, e o Água Fria foi Gaspar de Menezes Vasconcelos de Drummond, por 166 contos de réis. Para quem não conhece Curioso Desembarque, faremos um breve resumo que muito melhor que eu, Marcos Carvalho, já fez. Era 11 de outubro de 1855. Um palhabote fundeou na Baía de Sirinhaém com carga de escravizados. No mesmo dia, um indivíduo procurou o coronel Gaspar de Menezes Vasconcelos de Drummond no engenho Trapiche, mas o coronel, que desejava avistar, era outro. E, por engano, apresentou a Drummond a sua estada ali. Trazia um carregamento de cativos para ele vindo de Angola. Na verdade, o coronel que deveria ter sido procurado era João Manuel de Barros Vanderlei. Drummond era o delegado de Sirinhaém. Todavia, estava afastado do cargo desde 1849. Mesmo assim, poderia ter prendido o sujeito e não o fez. Drummond mandou chamar o filho, Antônio Vasconcelos de Menezes de Drummond, em seu engenho Anjo, no dia 11. Antônio só chegou no dia 12, depois que o capitão da embarcação já havia fugido. No fim das contas, a história envolveria o presidente da província, José Bento da Cunha Figueiredo, o cônsul inglês, o visconde de Camaragibe, Nabuco de Araújo e mais um sem número de gente. No final, Antônio Vasconcelos Menezes de Drummond e Francisco de Paula Cavalcante Vanderlei, parente de João Vanderlei, seriam presos e mais tarde soltos.
o caso permanece sem muita solução até os nossos dias. Muita gente política de largo porte entrava no caso. O problema era o desembarque em Porto Errado. Se lembrarmos da descrição do engenho Trapiche, ele fazia fronteira com o de Antônio Drummond, filho do coronel Gaspar, o engenho Anjo, ao norte. Ao sul, pegava-se com Boa Vista, cheio de sócios. Ao nascente, com a praia, constituindo seu porto, e ao poente, com o Água Fria, também de Gaspar Drummond, além do engenho Palma. Provavelmente, o desembarque deveria ter acontecido em Boa Vista, o vizinho também ligado ao mar. Os Vanderlei eram aliados aos Araújo Lima por apadrinhamento desde a década de 1790 e podem sim ter um pedaço daquele engenho, ou até arrendavam uma parte dele. Assim, se virarmos a cada lado, Pedro de Araújo Lima estará atrelado ao caso de Sininhaém. Depois do desembarque de 1855, houve pressão contra os políticos pernambucanos como o Visconde de Camaragibe e até o presidente da província, José Bento da Cunha Figueiredo. Nesse rol, incluiu o Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima. Talvez por isso ele se apressasse na venda do engenho em Boa Vista, já para o ano seguinte, de 1856. Não queria mais seus bens e seu nome metidos naquele problema. O Marquês de Olinda, ou a família Araújo Lima, que era de seu nome, não eram novos nas teias do comércio de carne de gente. Em 1837, Pedro de Araújo Lima havia assumido a regência do Império do Brasil da forma interina, substituindo o padre Diogo Antônio Feijó. No ano seguinte, sob a regência sendo eleito. Dentro das perspectivas da integração social, um grupo era muito importante para Pedro de Araújo Lima. Por volta de 1810, a família já se envolvia com negociantes de gente. Manuel de Araújo Lima casou sua filha, Rita Florência, com José Gonçalves Pereira, que estava imerso no comércio de escravizados, além do próprio Manuel, que se via atrelado a Bento José da Costa, que também foi comentado por Marcos Carvalho, no seu livro, um dos maiores traficantes de Pernambuco. Contudo, essas relações fortaleceram-se antes da subida de Araújo Lima à regência e se mantiveram tão importantes quanto antes. Gonçalves Pereira deixava essa vida antes de Araújo Lima ser regente, no ano de 1836, e os seus filhos prosseguiriam no tráfico de cativos. Ou seja, enquanto Pedro de Araújo Lima era regente, os seus familiares traficavam escravizados. Não seria estranho pensar no que disse João Alfredo Corrêa de Oliveira sobre Francisco do Rego Barros, o barão e depois conde da Boa Vista, presidente da província de Pernambuco entre 1837 e 1844. O homem da política de Araújo Lima em Pernambuco. Abro aspas. Quem o conheceu de perto pode crer que mais que a morte lhe doía ver em sua honrada administração valha-coutos de ladrões, assassinos e traficantes de africanos criminosamente importados, que o povo imputava a fraqueza, se não a tolerância, ainda pior, a cumplicidade do presidente. Fecha aspas. Não havia santidade nos atos de Rego Barros. Era tudo de acordo com o regente. Deveria haver, pois, um fechar de olhos para o crime de tráfico. Tudo ocorria conforme mandava o governo regencial. Entre os anos de 1837 e 1840, estima-se, partindo de dados de Domingos da Silva e Eltz, e agradeço a Marcos Carvalho pela informação, que entraram em Pernambuco por ano. Em 1837, 6.650 pessoas. 1838, 5.950. 1839, 5.250. E 1840, 5.683, contrariando os anos do governo do padre Diogo Antônio Feijó, que comportaria 1.400 pessoas em 1835 e 3.500 em 1836. Os números subiram muito, confirmando para o Brasil o que a historiografia já apontou. Nos anos do regresso, o tráfico brasileiro ia de vento em popa. O interesse da manutenção do tráfico era de muita gente, e era problema pessoal do regente Pedro de Araújo Lima. Se havia aumento no número de entradas ilegais de escravizados no Brasil, o culpado mor deveria ser o vice-rei. Nessa época, os filhos de Gonçalves Pereira já estavam em ação. Quando o tio subiu à regência, viram-se protegidos naquele crime de tráfico. Eram esses parentes: Manuel Gonçalves Pereira Lima, Antônio Gonçalves Pereira e Delfino Gonçalves Pereira Lima. Participava ainda José Gonçalves Cascão, marido de Dona Maria do Espírito Santo, irmã dos outros três. Pelo menos desde 1833, Manuel Gonçalves Pereira Lima tratava com viagens marítimas. Era dele o briga escuna nacional denominada Amizade, que fazia qualquer viagem além do veleiro Patacho brasileiro Nossa Senhora do Monte Pernambucana, que recebia carga a frete, abre aspas, escravos e passageiros.
fecha aspas. No ano de 1834. No mesmo ano, Manuel Gonçalves anunciava, abre aspas, compras de escravos para fora da província, fecha aspas, e seu patacho, Nossa Senhora do Monte Pernambucana, embarcava escravizados a frete, com indicação dele ou de José Gonçalves Cascão. Assim, percebemos, no início da década de 1830, quando José Gonçalves Pereira ainda era vivo, seus filhos já estavam envolvidos com a venda de gente. Herdavam o comércio paterno de cativos. Se tudo isso acontecia sendo o tio apenas deputado, quando era regente dava mesmo as vistas. Em 18 de novembro de 1839, o Diário de Pernambuco anunciava o movimento do Porto e descrevia: navio entrado de Angola, o brigue pernambucano com mestre José Inácio Pimenta em lastro. Com passageiros, 5 portugueses e 3 brasileiros. O dono era Manuel Gonçalves Pereira. A informação de estar em lastro já nos deixa desconfiados de que seja carga de gente. Outra questão nos faz crer que seja tráfico. Os ingleses, no caso, o cônsul Augustus Cowper, desconfiou da viagem. Colocou em seu relatório a data de chegada como 16 de novembro de 1839, sob o nome Pernambucana para a embarcação. Nas observações escrevia óleo de palma. Em 1839, um brigue chamado Pernambuco saiu de Pernambuco para Luanda e adquiriu escravizados. Se não sabemos o nome do proprietário, o capitão era José Inácio Pimenta. Provavelmente era o mesmo navio. Ainda era janeiro de 1838, quando a mesma embarcação, Pernambucano, era despachada apenas com mantimentos. O caso se repetia em junho de 1838. Em 1844, ainda não havia parado com a mania criminosa de negociar gente. Embarcava para o Rio de Janeiro seus cativos Lourenço de Angola e Francisco Crioulo. Quando Pedro de Araújo Lima deixou a regência, o sobrinho continuou com as atividades de emergente. Parece agora que havia dificuldade para ele com a mudança de governo. Em março de 1841, os ingleses apreendiam o brigue pernambucano de Manuel Gonçalves Pereira Lima. Ia para Cabo Verde, via Luanda, carregado com 536 barris, 37 latas de açúcar, 146 tubos e 8 barris de rum. Talvez fosse essa atitude represália política. Se o governo Araújo Lima apreendeu alguns barcos de adversários, agora eles davam conta de denunciar e prender navios dos sobrinhos do ex-regente. Isso se confirma quando, no mesmo ano de 1841, em 15 de setembro, o brigue Deliberação, de José Gonçalves Cascão, esposo da irmã de Manuel Gonçalves Pereira Lima, também sofria apreensão. Ou seja, muito provavelmente, as retenções desses navios eram mais uma forma de jogo político do que do avanço sobre o fim do tráfico de cativos. Antônio Gonçalves Pereira Lima, outro sobrinho de Pedro de Araújo Lima, também era envolto no negócio, no comércio. Ao menos o bergantim São João Batista era dele e carregava vários gêneros entre 1840 e 1843, como está descrito nas partes de cargas despachadas no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Falecia em 1881, depois de passar algum tempo na Europa. Era mais um daqueles agraciados por Pedro de Araújo Lima com a regência. Mercava cativos, junto aos irmãos, sob a proteção imperial, a proteção regencial. Depois, permaneceria buscando os benefícios do apoio do familiar ilustre por onde ele fosse. Ainda falta falarmos de um dos filhos de José Gonçalves Pereira, Delfino Gonçalves Pereira. Em 1838, ele era dono do brigue São José, que em 1840 aparecia no Diário do Rio de Janeiro sendo despachado com vários gêneros. Delfino pode ter descarregado alguns escravizados no Rio de Janeiro, vindo de alguma parte da África e seguido de volta para Pernambuco. Em 1842, ainda não havia se desfeito desse negócio. De Pernambuco, saía para o Rio de Janeiro o brigue Escuna São José, recebendo, entre aspas, carga miúda e escravos, fecha aspas. Em 1845, Delfino Gonçalves Pereira Lima embarcava para o Rio de Janeiro, abre aspas, 2 escravas crioulas, Inês e Margarida, fecha aspas. No ano seguinte, mandava para o Rio Grande do Sul, abre aspas, o escravo Pardo Antônio, fecha aspas. Ou seja, o sobrinho de Pedro Araújo Lima também era mercador de gente. Se aos poucos a repressão ao tráfico tornava-se mais agressiva e o governo brasileiro baixava a lei de 1850, Delfino Gonçalves Pereira Lima tomava outros rumos de comércio. Quando morria, antes de 8 de agosto de 1857, era dono de uma fábrica de sabão. Enquanto os sobrinhos de Pedro de Araújo Lima obravam nesses negócios, o próprio regente fazia outras transações que demandavam bastante dinheiro. E nesse meio estava Manuel Gonçalves da Silva,
um ricaço que casou a filha com o filho do sogro de Pedro de Araújo Lima. Era 1º de abril de 1839, né, dia da mentira de 1839, quando o capitão do brig Bom Jesus saía de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Informava carregar 2 sacos, via Manuel Gonçalves da Silva, para Pedro de Araújo Lima, contendo 2.000 patacões brasileiros e colunares, além de 200 peças de ouro. O brig Bom Jesus era navio de tráfico. Possuía bandeira portuguesa e buscava escravizados em África, partindo do Rio de Janeiro. Naquele mesmo ano, a 13 de abril, Jesuíno José Simões, capitão do brig São João Batista, que era do sobrinho de Araújo Lima, Antônio Gonçalves Pereira, carregou 2.000 patacões brasileiros, colunares mexicanos e um embrulho com 200 peças de 6 contos e 400 mil réis e 200 moedas de 4 réis em ouro. Jesuíno José Simões era experimentado no tráfico. Foi capitão da barca Temerário, que buscava gente em Luanda e entregava em Pernambuco. As cargas do São João Batista e do Bom Jesus, juntas com uma outra do navio Fama, importavam 22 contos, 851 mil réis. Era muito dinheiro. Mas não era apenas essa quantia. Manuel Gonçalves da Silva colocava: quero ver em que ou de que modo devo mandar o resto a Vossa Excelência do dinheiro que tenho a remeter. Parece que parte dessa quantia vinha de aluguéis de imóveis que Gonçalves da Silva cobrava para Araújo Lima, em Recife. Não deveria ser tudo dessa fonte. Talvez o regente recebesse uma ajuda dos comerciantes pernambucanos para se manter calado e fechar os olhos ao tráfico. Se assim for, deveria conquistar dinheiro de diversas partes do Brasil. Parece que Pedro Araújo Lima não confiava no que poderia ocorrer no Brasil. No mesmo ano de sua queda na regência, quando Pedro II assumiu o trono rodeado dos adversários do último regente, ele enviava seu dinheiro para a Europa. Talvez fosse uma maneira de esconder melhor os ganhos naqueles anos em que foi o supremo mandatário. Na nova fase, alguém poderia descobrir as transações e gerar as mais diversas denúncias. Era assim que Pedro de Araújo Lima reagia frente ao Brasil, desconfiado, inquieto, protegendo a escravidão e as suas riquezas, além dos donos de terras, bacharéis e amigos mais próximos. Saía da regência com o respeito político que adquiriu com os seus aliados, traficantes e políticos. Quando não bastasse, juntaria seu capital de inteligência parlamentar e ministerial para agrupar-se ao imperador. Era o vice-rei, o homem mais importante do império, claro, depois de Pedro II. Eu agradeço a atenção, inclusive, da professora Solange, né, e de Elione, que apresentaram antes, né, e é um prazer estar aqui com as duas também nessa mesa. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, Paulo. Agora estamos abertos agora para as questões, né? Acompanhando o chat aqui, já vi que temos algumas perguntas, então vamos fazer, acho que, blocos de 3. O que vocês acham? Ok? Primeira pergunta feita foi para a professora Elione. Professora Elione, Fernanda Carolina Pereira dos Santos pergunta: o relacionamento creditício entre os senhores e escravos apontados são muito expressivos. Temos alguns casos mais modestos em Sergipe na primeira década do século XIX. O que significaria para o escravo ter dívidas ativas com os senhores? Seria criada algum tipo de dependência do senhor para com os escravizados? Teria algum peso social? Como a senhora pensa essa questão? Primeira pergunta, professora Elione. Para a professora Elione também, Luciana Souza. Concordo com você que haja uma lacuna na operacionalização do conceito de brecha camponesa, contudo, há inúmeros outros trabalhos que mostram essa autonomia econômica dos escravizados, inclusive com certa interferência no sistema bancário, na medida que depositavam seu pecúlio na Caixa Econômica, como mostrou aquele Greenberg. Diante disso, como pensar essas outras brechas de autonomia financeira e econômica entre os escravizados? E encerrando o primeiro bloco, para a professora Solange, Rayane de Lima pediu para a senhora comentar um pouco sobre o projeto da diáspora africana na Paraíba. A professora Leone responde as 2 primeiras perguntas, a professora Solange faz um comentário e abrimos um outro bloco. Se vocês quiserem fazer pergunta, mandem as mensagens no chat que logo assim que os professores responderem, eu faço novamente. Obrigado, professora Leone, pode ficar à vontade. Bom, Fernanda, eu realmente não cheguei a pensar
essa questão que você coloca. Mas eu acredito que não tinha um tipo de dependência dos senhores em relação a esses escravizados com os quais eles tinham dívidas, tá? E também, na medida, assim, de que me interessei pelo tema, eu não observei que isso, deixa eu ver aqui como você coloca, isso teria um significado ou algum peso social em relação aos senhores, não, talvez, provavelmente, em relação à comunidade cativa, mas em relação aos senhores, não que tenha observado, que tenha chamado a minha atenção, não. Também eu concordo, Luciano, são inúmeros os trabalhos que mostram para a gente essa economia autônoma dos cativos, né? O que eu quis colocar é que, assim, a gente precisa de pesquisas de mais peso, mas eu também não sei te falar, assim, qual a fonte, como, acho que a gente ainda está procurando isso. Então, constantemente você lida com trabalhos, alguns mais, outros menos, que abordam uma questão, que demonstram, que evidenciam, né? Eu não sei se eu entendi exatamente o que você quer colocar quando você o que você pensa quando você colocou assim, como pensar as outras brechas de autonomia financeira e econômica entre os escravizados? Eu não entendi muito bem em que sentido isso está sendo colocado, e no sentido da importância mesmo dessa participação ou se como uma forma de chegar a ter esse pecúlio que seria depositado nessa caixa econômica, que seria utilizado, vamos dizer assim, mais nesse mercado financeiro. Eu não entendi muito a sua questão. Acho que eu não ajudei muito, que eu não consegui responder muitas questões, não. Mas é isso, acho também que tem muita, que a gente depara muito com essas informações, mas que a gente precisa compreender melhor isso. E não sei, quando eu estava preparando aqui a fala, eu pensei que talvez um aprofundamento nesses tipos de documentos que eu coloquei, os inventários que têm órfãos e que, portanto, têm a prestação de contas, e esses inventários específicos dos comerciantes que fizeram transações com esses cativos e as tutelas, né? Eu acredito que talvez a gente pensar mas a partir dessas fontes a gente consiga aprofundar a compreensão sobre essa questão. É isso. Obrigado, professora Leone. Professora Solange? Júlio, se eu entendi, sobre a questão do projeto Diáspora Africana, que a Rayane perguntou, né? Então, esse é um projeto que eu desenvolvo na graduação e no mestrado, essa diáspora africana na Paraíba, e também projetos de extensão. Então, nos últimos anos, então, tinha projetos de iniciação científica, e ali vinha trabalhando, inclusive, sobre o tema das mulheres negras, livres e libertas. A Gisleandra foi uma pesquisadora durante 3 anos dessa temática. Depois, Kelly também foi uma outra pesquisadora. Nós avançamos pouco. Então, além desse projeto de pesquisa, eu tenho desenvolvido extensão, e exatamente pensando nessa questão do patrimônio cultural, material e imaterial. E nós desenvolvemos um projeto de digitalização de fontes, em parceria com a Universidade Vanderbilt, o financiamento da Biblioteca Britânica. É um projeto de digitalização de fontes que tem acontecido em vários estados brasileiros. Aqui na Paraíba, nós tivemos de 2013, estamos finalizando, e já estamos produzindo agora o catálogo, e ali nós conseguimos digitalizar mais de 242 mil imagens de documentos
do século XVIII ao século XX, né? A professora Vitória Lima esteve à frente desse projeto, junto com integrantes do NEAB, coordenadora, professora Courtney, e nós, então, trabalhamos com documentos de João Pessoa, dos acervos principais, São João do Cariri, que já tem alguns trabalhos sobre um dos sertões da Paraíba, no interior, e Mamanguape. Agora nós conseguimos digitalizar as fontes cartoriais. Isso é muito importante, uma vez que os documentos estavam em mãos por exemplo, do Instituto Histórico Geográfico, que ele não se diz público, né? Se diz privado, mas se apropria, tem recursos públicos e nem sempre facilita o acesso, né, a essa documentação, né, sobretudo a documentação importante para o desenvolvimento dessa pesquisa. E agora, então, nós temos isso digitalizado, vai estar na rede da internet, e também nós temos em HD, então isso é muito importante. Além disso, desses projetos de extensão que eu mencionei, aulas públicas de história e digitalização de fontes de documentos ameaçados, eu também desenvolvi meu pós-doutorado em 2019, 2020, até maio, que está aliado também, que eu me coloco como pesquisadora ativista, né? Tenho toda uma vinculação com os movimentos sociais, desde sempre, antes de entrar na universidade, e a partir de uma demanda do movimento social negro da Paraíba, que é a construção de um centro de memória, né, como foi denominado ali no início dos anos 2000, e que eu estou chamando de Museu Memorial da Diáspora Africana. Então, eu fui estudar, né, pensar como produzir, né, uma proposta desse lugar de memória de uma forma interdisciplinar, né, adentrando no campo da museologia, e tenho dialogado com companheiras, companheiros, ativistas, intelectuais, exatamente para avançar, né, dialogando com o poder público, para que efetivamente a gente consiga ter esse reconhecimento dessa presença africana, afro-brasileira na Paraíba, né? Minha tese de doutorado é intitulada Gente Negra na Paraíba, Oitocentismo, que é a afirmação dessa presença negra se contrapondo a uma historiografia, a uma intelectualidade que negava essa presença negra mesmo no século XX. Né? Então, precisa se reconhecer e buscar formas, né? Quando nós pensamos esse lugar de memória, um lugar para desenvolver uma educação antirracista, né? Um espaço não só de abrigar documentos e pesquisa, mas de estimular o debate, né? Exatamente buscando, colocando a história em contato com as demandas do presente, né? Entrelaçando esse passado presente, como eu mencionei anteriormente. É isso, obrigada. Obrigado, professora Solange. Encerramos o primeiro bloco, e agora, pelo que eu acompanho no chat, nós temos mais 2 blocos de 3, e eu peço que, devido ficamos entre 3 e 5 minutos para responder cada questão, certo? Dos apresentadores. Vamos primeiro a pergunta agora para a professora Solange, feita por Lucinha Souza. Os inúmeros trabalhos sobre a escravidão na Paraíba têm demonstrado o reduzido número de escravizados em contrapartida aos elevados índices populacionais da população livre, pobre e negra, que por sua vez constituíam o grosso da mão de obra provincial. Diante disso, como a senhora compreende o apego da elite paraibana à escravidão frente a esse reduzido número de cativos? Próxima pergunta do professor Cristiano, a professora Elione. Primeiro, ele faz elogios. Você trabalhou por muito tempo no Arquivo Público de Juiz de Fora, e eu aprendi muito contigo sobre as fontes do século XIX.
Eu gostaria de pedir para você falar sobre o trabalho do Arquivo Público de Juiz de Fora, realizado por Henrique e você, e o avanço da historiografia sobre a zona da Mata Mineira. Próxima questão, professor Cristiano, professora Solange também. Sua fala foi excelente. Nas suas pesquisas você encontra referências ao caso de escravizados pernambucanos que buscavam abrigo na capital paraibana. Você tem também referências aos casos de venda de pessoas livres reescravizadas. Peço também para você nos falar do seu projeto junto ao NEAB de digitalização de documentação do século XIX e sua disponibilização na internet. Foi o que a professora falou agora, né? Mas, enfim, professoras, mais uma vez, Paulo tem duas ou três aqui no final, mas vamos primeiro, professores, agora na ordem. Professora Solange. Sim, obrigada pelas questões. Luciano, a questão da escravidão na Paraíba, nós vamos ter ali, em 1872, cerca de 6% dessa população escravizada, né? Mas nós vamos ter uma elite paraibana toda vinculada, articulada ao Brasil mesmo, né? De uma grande dificuldade nesse processo de mudanças, desde o começo do século XIX, com já as críticas que nós vamos ter, na verdade, as críticas desde o século XVII, ao tráfico, à escravização, mas que no século XVIII, que nós vamos ter as sociedades no contexto europeu, né, Inglaterra, França, né, e desde a chegada da corte, essa crítica ao tráfico e à escravidão, e essa elite buscando todas as formas de manter a escravidão. No caso da Paraíba, eu trabalhei com registro de batismo, casamento e óbitos, e testamentos também, como eu já mencionei, e inventários, e eu vou identificando que uma forma de manter a escravidão foi exatamente a reprodução interna, endógena. Isso foi muito comum aqui na Paraíba. Uma vez que a elite daqui, se compararmos, por exemplo, com Pernambuco, ela era relativamente pobre, né? Ela era mais empobrecida, tinha mais dificuldades de acessar um trabalhador escravizado, que ao longo do século XIX sempre estava com preço alto. Então, uma das estratégias foi exatamente essa, da reprodução, o caso da Balduína, mas temos outros casos de mulheres que tiveram um grande número de crianças. A tutela, a soldada também foram outras formas de exploração, né, de crianças órfãs. As crianças ingênuas quase nunca foram entregues ao Estado aos 8 anos, sempre ficaram ali sendo utilizados como potenciais trabalhadores. Né? Então, nós vamos observar que essa elite buscou vários caminhos para manter o sistema escravista. O mesmo que nós vamos ter no resto do Brasil, não temos nada de diferente, né? São as estratégias senhoriais que são diferentes. A questão, é o tempo, né? A questão que colocada sobre essa circulação de pessoas escravizadas, nós vamos ter, né, vários casos. Recentemente, a Anicleide desenvolveu um trabalho de pesquisa em Catolé do Rocha, e que tem lá uma mulher que circulou até o Ceará. Ela da região de Catolé, passou por Guarabira, e tinha relações no Ceará. Em Pernambuco, nós temos situações de crianças que foram roubadas, foram levadas para Pernambuco, e aí, quando adultas voltam a Paraíba, para buscar o assento de batismo para comprovar que era livre, foi escravizado de forma ilegal. A questão de reescravização, a professora Vitória tem estudado isso, tem mostrado esse processo, essas formas de exploração, exatamente para evitar
para enfrentar o que eles chamavam de falta de braço, que, na verdade, para finalizar, havia toda uma população livre, como já mencionei, mais de 90% da população na década de 1870 era formada por pessoas livres, e com relação à população negra, 50% era de pardos e 9% de presos, portanto, 59% de pessoas negras no primeiro censo, em 1872. O que nós vamos ter é uma elite que vai fazer todo um esforço de manter o escravismo. E com relação ao tempo, nós publicamos, nós também temos o NEAB, nós temos uma coluna de divulgação científica no Brasil de Fato, e no mês de agosto nós divulgamos, então, sobre um artigo sobre esse projeto de digitalização de fontes. Eu vou aqui pegar, vou colocar aqui no link, quem tiver interesse, tem lá as informações, os tipos de documentos, e convidar as pessoas para adentrar nesse universo dos 800, nas pesquisas. É isso, obrigada. Obrigado, professora Solange. Professora Leone? Então, o Cristiano pediu para eu falar um pouco sobre o trabalho do Arquivo Histórico de Juiz de Fora. Esse ano está fazendo 35 anos que Henrique e eu lá chegamos, então ainda estagiários. E nesse tempo nós não somente organizamos, tinha uma documentação depositada em sacos de eniagem, estantes de madeiras. E a gente não somente organizou essa documentação, que era a documentação da Câmara Municipal de Juiz de Fora, a documentação administrativa, compostas de relatórios de fiscais, documentação das diversas diretorias, obras, secretarias de saúde, etc., como nós recolhemos uma gama bastante variada de documentos que estavam em risco, tanto no município como na região. Então, hoje nós temos no arquivo histórico, além dessa documentação administrativa, que data de 1829 aproximadamente, até 1945. 1945 é uma data limite que a gente se colocou para recolhimento, em função de espaço, etc. Nós recolhemos a documentação criminal que ia ser incinerada nos anos 90, que estava em risco, portanto, e nós recolhemos essa documentação. A documentação civil, nós temos uma parte, mas a maior parte está sobre a guarda do Arquivo Histórico da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós temos documentação de cartórios, livros de registro de casamento, nascimento e óbito, de diversos ex-distritos de Juiz de Fora. A gente sempre recolhe a documentação quando ela está em risco. Nós acreditamos que o melhor é que a documentação fique no seu lugar de origem, onde ela foi gerada, onde ela é importante para a comunidade que habita o lugar, tanto para o conhecimento de sua própria história, Mas, quando a documentação está em risco, a gente recolhe. Nós temos alguns acervos de jornais, nós temos a documentação da Justiça do Trabalho, que, até onde eu sei, é uma das poucas que existem preservadas, porque na maior parte dos lugares essa documentação ela é incinerada, Em Juiz de Fora ela continua sendo, nós recolhemos de 1944 até 1986. De 86 para frente não tem a documentação preservada. Ela é queimada, que tem mais de 5 anos, sempre é queimado todo ano a documentação, vamos dizer assim, está legalmente prescrita. E, então, é uma documentação bastante variada. Nós temos um projeto de digitalização também, mas nós não temos recursos, nós não temos apoio do poder público municipal. Não gosto de falar muito isso, não, porque o fato da documentação existir, dela ser preservada, frente à realidade de tantas outras localidades, eu acho que isso já é, de certa forma, um apoio. Mas falta recurso, por exemplo, para a gente disponibilizar na internet a documentação que nós já temos digitalizada. Então, ela está protegida, mas a gente ainda não tem como disponibilizar,
Ele pediu também para eu falar um pouco sobre o avanço da historiografia da Zona da Mata Mineira. Então, nós temos uma produção que eu avalio que, assim, muito boa, a gente tem bastante pesquisa, eu tenho um domínio, vamos dizer assim, melhor da documentação relacionada a tantas questões relacionadas à escravidão ou pós-abolição, como o período, a história econômica do período imperial. Mas nós temos, não só para esse período, para os períodos posteriores, para outras questões também, uma variada quantidade de produção de documentos, de documentação, de trabalhos acadêmicos, né? Principalmente nos últimos anos, quando a Universidade de Juiz de Fora passou a ter o mestrado e o doutorado. Então, isso intensificou ainda mais essa produção. É isso, Cristiano? Não está respondido. Obrigado, professora Leone. Agora, esse terceiro bloco, Paulo Cadena. Esse bloco é todo seu, Paulo. Temos 3 perguntas aqui feitas para você. Primeiro, para o professor Cristiano. Mais uma vez, a mesa, né, foi extremamente elogiada pelos professores e os aqui estão aqui presentes. Aí o professor Cristiano fala: sou fã do seu trabalho e aprendo muito contigo, sempre. Essa sua pesquisa sobre os sobrinhos do Marquês de Olinda, eles aproveitaram a influência do tio, mas e quais as estratégias adotadas com os desafetos do Marquês? Nas tuas pesquisas, você encontrou referências às estratégias desses traficantes com as muitas revoltas e motins em Pernambuco, acusado pelo Araújo Lima, para bancar o seu curso de Direito em Coimbra? Pergunta para o professor Cristiano. Pergunta de Luciano agora. Ao que me parece, diante do peso do tráfico de africanos para Pernambuco, interferiu diretamente nas questões políticas provinciais. Como você compreende a força da escravitalização política? E uma terceira pergunta, de Davi R. Dantas. Professor Paulo, uma pergunta bem de aluno de graduação, aproveitando a temática das professoras Leone e Solange, que focam mais em trajetórias de negros e escravos. Existem pesquisas, ou pelo menos fontes, nessas temáticas que são relacionadas diretamente à família do Marquês? E quais seriam os impactos de pesquisas como essas no teu trabalho? Paulo, esse bloco com Ok. você. Como são 3 perguntas só para você, eu vou dar 5 minutos ou um pouquinho mais, certo? Tá bom, tá certo. Para responder. Eu pretendo ser rápido, mas assim, as perguntas foram bem longas, né? Mas eu acho que eu consigo responder Cristiano e Lucian e Davi de uma só vez, rapidamente. Vê só, Cristiano, quanto à estratégia adotada contra os desafetos do Marquês, era prender navio também. Eu encontrei, inclusive, o Marquês já não era nem mais ministro, ele estava recebendo cartas, não é, ligadas ao ministério, dizendo, informando a ele que tinha sido apreendido o navio de fulano de tal, que tinha sido apreendido o navio de fulano de tal depois. Então, assim, o pessoal prestava contas, né, como se tivesse assim, apreendemos os navios do seu adversário, né. Não vi a questão das revoltas e motins ainda, Cristiano, mas é uma das coisas que eu estou no caminho, né. A questão aqui do ganho do tráfico e de Araújo Lima para bancar o curso de Direito em Coimbra, eu vou responder com os 3, né? E aí vê, Davi, deixa eu pular logo para Davi e volto para Lucian e Cristiano mais uma vez. Enquanto sim, Davi, é uma das coisas que eu e Brenda estavam tentando entender, né, no inventário do José Gonçalves Pereira. Na verdade, no da esposa dele, né, da Rita Florência. Porque a quantidade de escravizados e escravizadas devendo a ele é muito grande. A lista de dívidas do inventário que aparece tem uma grande quantidade de escravizados devendo a ele. São valores em torno assim de mil réis, né? Não chega a um ponto, né? Mas tem valores altos. Então, assim, tem algum problema aí no meio que eu ainda tenho que descobrir o que está acontecendo, né? Mas ainda não fui mais adiante, né? Quanto a isso, tá? Na pesquisa. Então, deixa eu voltar aqui para a questão de Luciano e de Cristiano, né? Vou mostrar aqui, né, que não vou mostrar na hora da apresentação, eu vou mostrar aqui, botar para apresentar um gráfico, que eu acho que fica mais fácil.
Não sei se vocês conseguem ver, não é? Porque aqui eu não consigo olhar vocês, mas isso é a rede, né? No caso do Marquês de Olinda, ligada aos parentes, né? Que são os azuis, e aos outros traficantes, né? Negociantes de cativos, todos esses são negociantes, né? Só que quando a gente vai percebendo, Luciano, a maior parte dos negociantes que estão aqui formam outra rede, que eu estou sem a imagem dela, né? Aqui nesse momento. E que essa outra imagem, ela remeteria, não é, à manutenção do tráfico no Brasil, exatamente 37 e 40 com a maior força. Não é? Mesmo que ela vá se estendendo, não é? Mas o grupo continua do regresso. Traficando gente e fundamentando. Não é? Então, assim, respondendo Cristiano, mais uma vez, e você junto. Né? Pedro Araújo Lima, o pai dele, o Manuel de Araújo Lima, que está aqui, não sei se vocês estão vendo, mas ele consegue estar aqui, né, nesse ponto, aqui é o Manuel, ele tem ligações diretas com Bento José da Costa, e que se a gente perceber aqui, a quantidade de setas que tem para Bento José da Costa são ligações, né, de Bento com outros traficantes. Só que, dentro das ligações de Bento, o que a gente vai perceber, na verdade, é que todos esses traficantes aqui estão se unindo para pagar, não é, de alguma forma, os estudos do Pedro de Araújo Lima em Portugal, na Universidade de Coimbra. O que acontece? Manuel de Araújo Lima pega o açúcar, envia para o... Cadê ele? O Gonçalves da Silva, o José Gonçalves da Silva, né, que vai mandar esse açúcar para, muitas vezes, para Bento José da Costa, para transformar em ouro ou em moeda em Portugal e assim pagar os estudos do Pedro lá. A mesma forma vai acontecer diretamente do pai, né, o Manuel de Araújo Lima, ter ligações diretas com Bento José da Costa e continuar esse pagamento, não é, dos estudos do Pedro lá em Portugal. No final das contas, né, quando eu fui pegar, eu tive uma sorte, né, de conseguir a documentação em que o pai do Marquês de Olinda ele fazia as contas, né, de quanto ele devia para cada traficante e quanto ele pagava para cada um transformar o açúcar dele em dinheiro para poder pagar os custos, né, do Marquês lá em Coimbra. Então a gente vê que se arma uma rede de traficantes e comerciantes de gente que paga, né, esses custos lá e depois ele volta para cá. Quando o Marquês aparece por aqui, não é ainda nas eleições para as cortes gerais de Lisboa, o que acontece é que ele vai para lá com dinheiro ainda do tráfico e quando ele retorna, ele continua ainda recebendo dinheiro desse tráfico. Né? E aí o que parece é o seguinte, há um apoio dos traficantes a ele e ele vai ser o grande apoiador dos traficantes do parlamento. Né? Porque ele vai continuar sendo deputado provincial, depois na regência ele sobe e continua sustentando o tráfico no Brasil. Né? Então, como a gente vê, é algo pessoal dele, mas também do grupo político dele, que o financia e que ele faz que essa manutenção do tráfico aconteça. Eu acho que consegui assim, dar um resumo geral da coisa. Se não conseguir, me digam. Né? Porque aí eu volto, porque eu só tenho 5 minutos. Segundo o Júlio, ele está olhando com uma cara feia danada aqui para mim, dizendo assim, Paulo está falando demais. Quer concluir, Paulo? Você tem Não, é mais 2 basicamente minutos. Se quiser isso. Só que terminar a aí, fala, acrescenta. certo, certo. Só que aí, o que a gente vai compreender, né, mais um pouco depois, é que o Marquês ele se sustenta na política e vai sustentar ainda o pessoal do Vale do Paraíba. Né? Eu consegui encontrar depois o Marquês de Olinda tendo relações, não é, com os banqueiros do Rio de Janeiro e ele casando as suas netas com os homens do Vale do Paraíba, né? E isso vai o Visconde de Rio Preto, né? E isso vai ter uma mão dupla, né? A lavagem de mão dupla no meio do caminho, já que ele sustenta também o tráfico para esse pessoal do Vale, não é? Como o pessoal do Vale também dá apoio político a ele. Então eles ficam nessa troca de informações e de dinheiro mesmo, como eu mostrei ali, né, no finalzinho do artigo, ele recebe dinheiro, né, quanto a isso, como se fosse um calar de boca. Isso vai aparecer na documentação. Cartas e mais cartas escritas para ele, dizendo que está mandando dinheiro para ele. Né, e isso algo assim, que para mim fica claro que há aí um pagamento para que tenha esse calar de boca e que o tráfico se mantenha no Brasil. É isso. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, eu agradeço a mesa
Teria breves questionamentos, mas dado o transcorrer da hora, deixamos para um outro momento. O professor Cristiano, não sei se ele quer dar mais algum recado. No mais, eu agradeço a mesa, mais uma vez, pela participação. É um prazer estar aqui ao lado de pesquisadores premiados. Vai falar, professor Cristiano? Gostaria sim. Bom, meus caros, que mesa maravilhosa, muito obrigado, né, aos três palestrantes, obrigado ao Ju pela coordenação. A Elione eu conheci no meu doutorado, é uma colega com a qual já aprendi muito, já me ensinou muito, só não me ensinou meninos, mas tudo bem. Né? Durante a minha tese, sempre quando a gente tem alguma dúvida, liga lá para a Elione. Depois eu conheci em 2010 o Paulinho da FCE, com quem eu conversei muito também, já trocamos muitas ideias, né? Bacana. Depois aqui na Paraíba conheci Solange, o grupo que ela trabalha, tem um trabalho maravilhoso. Essa mesa não poderia estar melhor. Muito obrigado aos três, espero que possamos nos encontrar em outros eventos, até quem sabe repetir esse no ano que vem. Né? Muitíssimo obrigado e convido a todos para amanhã, às 10 horas, nós teremos a conferência de encerramento com o professor Rodrigo da Costa Domingues, né, da Universidade do Porto, e a palestra dele será Lisboa, um hub do tráfico e do comércio transimperial entre o Atlântico Sul, o Caribe e o Atlântico Norte. Então, estão todos convidados, coloquei aqui o link, e qualquer coisa eu estou amanhã no Facebook, WhatsApp, Instagram, aqui passando o link da sala, tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, também agradeço a oportunidade de muito aprendizado nessa mesa. E a todas as pessoas, né? E a equipe técnica que está por trás fazendo acontecer. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Que felicidade, né? Estar aqui com a Elione, com o Solange. Maravilha. Cristiano, um abração. Saudade, meu amigo. Bom, quero agradecer também a todos pela oportunidade e a todos os outros. Boa noite. Obrigado a todos. Elione, abraço ao Henrique. Saudade de vocês. Paulinho, muito obrigado. Convida aí o Jussiano para o arroz de carreteira aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. A gente já está com fome da